Bom dia, gente. Bom, eu vou começar explicando um pouco desses direitos, vamos dizer, mais físicos, né? Como a Gisela explicou, essa parte da gente ver, de ter prédio, de ter asfalto, daquilo que a gente realmente vê da cidade e vai utilizar depois. Na parte do direito à moradia, ele é um direito composto por você ter o acesso à terra, ter essa terra no seu nome, legalizada, tipo, através de documentos e tudo mais, e ter a infraestrutura para você morar, né? Então, o governo pode fomentar isso através das moradias de interesse social, como os programas mais conhecidos como Minha Casa Minha Vida. Só que, além disso, de você ter a casa, de você possuir ela, no direito à cidade, a gente trata também sobre a localização da habitação, né? Como vocês podem ver na segunda foto, esse conjunto habitacional aí, ele está isolado do tecido urbano, né? Ele foi feito em um lugar isolado porque o Daniel explica isso antes dele cair, mas a cidade ela nasce de um núcleo, né, mais central e ela vai se expandindo. E a os terrenos no centro, que são os terrenos próximos de serviços, de escola, de educação, que eu vou falar mais pra frente, eles vão se tornando mais caros. Então, as pessoas de baixa renda, as famílias de baixa renda são empurrados para fora desse tecido mais central, desse núcleo, e aí começa a ocupação das periferias, né? E aí, a localização da habitação ela é tão importante quanto ter habitação, porque senão você cria esses grandes conjuntos habitacionais que são só dormitórios, né? A pessoa tem lá a sua casa, mas ela não consegue realizar nada próximo à casa dela, que implica em grandes deslocamentos, seja para trabalhar, para estudar, para ter acesso a outros equipamentos de saúde, de equipamentos públicos. O outro componente do direito à cidade, que é bem latente, principalmente nas grandes cidades, é o saneamento básico, que ele inclui a distribuição de água potável, que é ter água na torneira, a coleta e tratamento do esgoto, que vem da utilização dessa água, e a coleta e processamento de lixo. É bem interessante porque em algumas cidades você tem até a coleta do esgoto, mas não tem o tratamento. Então é bem comum em várias paisagens urbanas essa cena de córregos que depois viram rios super poluídos, que também minam, né, a capacidade do poder público de oferecer água potável, né? Que isso aqui poderia ser uma fonte de água potável. E também na parte da coleta e processamento de lixo, que tem a coleta, mas aí não tem a destinação correta do lixo, né? Você acaba amontoando eles em lixões, que depois vai contaminar o solo e contaminar também a água subterrânea. Então, é um componente muito importante da saúde e da limpeza da cidade. Bom, outro direito que eu acabei falando um pouco na parte de moradia é o direito à mobilidade. A primeira parte do direito ao transporte e à mobilidade é você ter a infraestrutura, né? Então é você ter o ônibus rodando, você ter o terminal construído, ter o asfalto, ter toda essa infraestrutura funcionando para as pessoas utilizarem. E a outra parte é a dimensão do quanto isso custa, né? Principalmente para as pessoas da periferia, como eu falei, moram mais longe, utilizam mais esse meio de transporte por estarem afastados dos equipamentos. Vocês veem nesse gráfico aí, ele representa a renda de uma família. Então, essa parte amarela, que é quase 60%, é o gasto com comida e alimentos. Esses 20% em verde seria o transporte, então todos os deslocamentos, principalmente o deslocamento para trabalhar, que é o que acaba pesando mais. E aí o que sobra, né? Realmente isso, você utiliza para as outras necessidades, seja lazer, seja comprar uma roupa, fazer alguma outra coisa. E aí, ainda dentro disso, você tem o jeito que a cidade é pensada, né? A mobilidade no espaço urbano. Nessa primeira foto, a gente vê que os espaços da cidade, às vezes, eles não privilegiam o uso da pessoa em si, né? Então, essa foto aqui, claramente, essa calçada foi pensada a facilitar a pessoa que é dona de carro, né? Para ela não ter transtorno na hora de entrar ou sair da sua garagem. Mas a utilização disso aqui seria muito difícil para uma pessoa idosa, por exemplo, e quase impossível para uma pessoa deficiente física, né? Ela não tem realmente como utilizar essa calçada. E aqui na outra foto, opa, pode voltar, Thomas, por favor. Aqui na outra foto, comento um pouco da acessibilidade, que aqui você tem infraestrutura, essa infraestrutura da cidade de Campinas, são essas vans que fazem esse traslado, esse transporte de pessoas com deficiência, mas é um transporte um tanto assim burocrático, ele é mais complicado do que seria você, por exemplo, sair
e esperar um ônibus passar num ponto, né? Você tem que ligar, tem que agendar. Então, é uma coisa que acaba dificultando a acessibilidade e a efetividade desse serviço, mesmo que eles já existam. E aqui o próximo direito, talvez o direito mais assim, tocante nas pessoas, mais perceptível, é o direito à saúde. Nessa parte a gente fala muito sobre a distribuição das unidades de saúde. Como eu falei antes, acaba que se concentra todos esses equipamentos, sejam hospitais, clínicas, tudo no centro, até mesmo os particulares, e as regiões periféricas no entorno da cidade ficam menos atendidas, né? E quanto mais se ocupa, né, porque são terrenos mais baratos, quanto mais se ocupa, mais o poder público tem que prover estrutura e acaba tendo um atraso, né? Às vezes as pessoas chegam lá e anos se passam até que você leve o serviço que elas precisam. E um programa muito interessante do SUS para tentar dar uma minimizada e até mesmo auxiliar essas infraestruturas é o Programa Saúde da Família, que ele aumenta essa penetração das grandes cidades brasileiras. E aqui vocês podem ver a distribuição, esse é o mapa da cidade de Campinas. Se vocês repararem, tem um aglutinado ali de pontinhos, bem na parte central ali, nesse bairro em amarelo, que é a região central de Campinas. E aí no próximo a gente dá um enfoque aqui na área das comunidades que estão participando da oficina hoje. E aí vocês veem que realmente, né, tem alguns bairros aqui que a gente pode ver mais ao sul que nem são atendidos ou tem uma unidade só de saúde, né? A prefeitura nesse mapa ela não especifica qual é essa unidade, mas provavelmente pode ser só um posto de saúde, então um atendimento de mais complexidade, né, um hospital sempre na região central. E aqui, o direito à educação é um direito muito fundamental, que nessa parte a gente vai tratar sobre ter a infraestrutura de educação. Então, ter o prédio, ter a escola funcionando, bem cuidada, e que ela atenda a demanda, né? Seja uma escola que atenda a demanda prevista para aquele bairro. E no próximo slide vocês vão ver que também acontece a mesma coisa com os hospitais e com todos os outros equipamentos públicos que têm uma concentração na região central. E aí é muito interessante, pode passar mais um também, que aqui também há o destaque para as comunidades, mas é muito interessante que na questão da educação, você vê que esses pontinhos amarelos, não sei se vocês vão conseguir ver, são as creches, né? São a educação infantil. E aí, além da questão da educação, do aprendizado, as creches também funcionam como um local para os pais e mães que trabalham deixarem seus filhos e poderem trabalhar, né? Então, a falta do equipamento público acaba alimentando esse ciclo de, putz, não consigo trabalhar, não consigo melhorar minha situação, porque não tem o equipamento público, né? Além do equipamento, o equipamento público vai muito mais além, né? Tipo, da finalidade que ele tem em si, né? Que é a creche de cuidar de crianças, mas ela promove o acesso a emprego, deixa os pais livres para exercerem a sua profissão. E aí, como vocês podem ver mais uma vez, alguns bairros aqui dessa região sul, onde estão as comunidades, não são atendidas. Outra coisa interessante é que as unidades de educação de jovem e adulto de Campinas estão todas no centro. Então, os adultos hoje que não concluíram os estudos na sua juventude, na sua adolescência, só poderão concluir no centro. Então, implicando em mais deslocamentos, mais tempo assim perdido, né? Vamos dizer, mais tempo que a pessoa abre mão para poder utilizar esses equipamentos. E aí, o último componente é o direito à cultura e lazer, que também pega muito nessa questão de onde estão esses locais, né? Que são praças, parques e museus e outros equipamentos de cultura, como teatros, estão sempre distribuídos em regiões nobres, né, próximas a regiões nobres. Até mesmo quando abre-se um parque, abre-se uma praça, a região em torno valoriza. Outra questão também é o acesso a esse equipamento de cultura, que Campinas tem um exemplo muito assim categórico do que é o acesso ao equipamento de cultura, que é o Observatório de Astronomia, um local aberto, um local gratuito, mas que você não tem transporte público, né? Não tem transporte público durante a semana, durante o final de semana. Então, é um equipamento público que está funcionando, mas funcionando para quem, né? Para quem pode ir até lá de carro e não é um local de fácil acesso.